Bom, eu estava aqui fazendo o sync de um material e eu me deparei com uma diária curiosa e eu acho que vai ser uma boa oportunidade para eu mostrar duas técnicas em uma sobre fazer a parte do sync. Quando a gente vai fazer o sync, principalmente de ficção, documentário, eu prefiro sempre criar uma timeline com todo o material disposto nessa timeline para que eu consiga entender o que aconteceu durante a gravação do dia, o que foi gravado primeiro, o que foi gravado depois, vídeos e áudios que porventura não tem tem um off, um vídeo de cobertura que não tem um som direto, e entender o contexto do que aconteceu na gravação. Esse material aqui, que eu só tenho uma câmera e um áudio, eu já fiz a transcrição da relatório de continuismo, então já está tudo aqui o que a continuista me forneceu na coluna de comentários. E eu vou criar uma timeline aqui, que eu tenho uma bin aqui de sync. Vou pegar o nome da minha diária. Vou criar uma sequência aqui, dia 11, 25, 8 e 18. E há alguns updates atrás, o Media Composer trouxe uma função muito boa que eu tenho utilizado bastante, que é o Spot em Timecode. Então, eu seleciono todos os meus vídeos, clico com o botão direito e agora eu tenho uma opção aqui chamada Spot em Timecode. Ou seja, ele vai pegar o timecode da mídia e vai colocar na minha timeline. E aí, você repara que ele colocou aqui no final da minha timeline, porque esse material ele começa em 10 horas da manhã, mais ou menos. Então, a partir das 10 horas da manhã, eles abriram câmera e começaram a gravar. Essa parte inicial aqui ficou vazia, porque a minha timeline começava em 1 hora, então, geralmente, sempre fica um gap aqui que depois a gente vai resolver ele. Agora, eu vou querer trazer o meu áudio, mas o meu áudio ele tem uma particularidade. Nessa diária, eles usaram 2 gravadores. Um gravador principal, que eles gravaram majoritariamente o filme, com a cena plana e take, tudo certinho, e um outro gravador zoom, que a gente vai entender como que ele entra nessa diária. Então, primeiro, eu vou vir na minha timeline e vou criar algumas tracks de áudio para receber esse som direto. Eu geralmente crio 8 tracks só para sobrar, melhor sobrar do que faltar. Então, eu vou apertar aqui Command U ou Ctrl U para quem estiver no Windows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. E vou segurando Shift, clicar para desmarcar a minha V1, A1 e A2. Então, eu seguro o Shift, clico e arrasto para cima, que aí eu desmarco aqui rapidinho, sem precisar ficar clicando track a track. Então, agora eu vou selecionar primeiro todos os áudios que está marcadinho aqui de azul. Eu só fiz essa label para diferenciar. E vou dar também o Spot em Timecode. Repara que eles simplesmente caíram exatamente no ponto relacionado dos meus vídeos. Um grande parêntese aqui é que esse material está com timecode que bate, digamos assim. Ou seja, o vídeo e o áudio foram sincronizados no set, então os timecodes deles são iguais. Agora, se eu trouxer esse outro material, aonde que ele vai cair? Vou clicar com o botão direito, vou dar o Spot em Timecode, e vocês reparem que ele caiu lá na frente da minha timeline, em um local onde que não tem nenhum vídeo, não tem nada, ou seja, ele está perdido aqui no final da minha timeline. Porque esse áudio não tem um timecode relacionado ao vídeo que lhe pertence. Mas aqui está tudo bem. Eu só vou tirar aqui esse excesso de timeline no início, para ficar melhor na navegação. Porque tudo que a gente precisa na hora de fazer o sync é que o conteúdo esteja com o timecode do dia. Ou seja, mesmo que ele não esteja preciso, eu só preciso dessa separação espacial que me diz que nesse momento aqui a pessoa que gravou apertou o REC, aqui ela parou, houve esse intervalo de tempo, aqui ela voltou a gravar. Então isso aqui é uma representação real do que aconteceu durante o dia. Porque com isso eu consigo pré-alinhar os áudios com os vídeos que eles pertencem. Então, por exemplo, eu vou pegar todo mundo aqui com a ferramenta laço e vou arrastando para baixo desse conteúdo aqui para qual ele pertence. E repare que quando eu chego aqui naqueles 4 vídeos do meio, o áudio cria um alinhamento. Você fala, isso aqui está batendo, isso aqui está fazendo sentido, parece que esse material casa com isso aqui. Então, quando a gente observa esse alinhamento, a gente tem uma segurança de que
esse vídeo pertence a esse áudio, esse vídeo pertence a esse áudio, esse vídeo pertence a esse áudio, esses dois áudios aqui não têm vídeos correspondentes, e aí a gente entende. Nesse caso aqui, são sons ambientes, são sons de captação, ou seja, é só barulho de trânsito para que a montagem possa fazer uma ambientação. Então, agora com esse conteúdo aqui, eu posso fazer simplesmente um sync de waveform. Eu, inclusive, tenho um atalho aqui na minha interface, mas seria só, seleciono todo mundo, clico com o botão direito, waveform sync. Que aí, meu vídeo se alinha com o meu áudio. O Media Composer, ele pode fazer múltiplos syncs quando eles estão em sequência. Eu recomendo fazer pouco a pouco, porque se você incluir muitos vídeos, ele pode se perder. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu posso vir aqui, selecionar os 4 e dar o Waveform Sync neles. E ele seleciona tudo, e aí eu faria isso para todos os vídeos. Agora, voltando aqui, nesses vídeos que bateram o vídeo com áudio, eu preciso confirmar que eles estão realmente com sync preciso. Então, não significa que eles estão exatamente no mesmo ponto. Então, eu vou dando zoom aqui e vou procurando a minha claquete. Essa é a importância da claquete, da gente ter o ponto de referência do sync. E observo se o momento que a claquete bate, o meu som direto está no ponto. E a gente pode perceber aqui que não, ele está fora 1 ou 2 frames mais ou menos. Então, eu iria dar um play aqui por volta da claquete, ver aonde que ela bate. E no momento que ela bater, eu observo se tanto a minha câmera quanto o meu som direto estão no mesmo ponto. Por quê? A própria câmera, mesmo se ela gravar o som dela, para ela ter uma referência, ela pode ter um drift sync. Então, ela pode não estar também tão precisa, assim, frame a frame, com o que a gente quer. Então, eu sempre olho para a claquete, vejo se está fazendo sentido e puxo, aqui no caso eu desloquei 2 frames, para o ponto certo. Então, eu vou dar um mute aqui nos meus canais de vídeo, para eu não ficar escutando eles, e vou ver se faz sentido agora. Bateu certinho? Eu vou para o próximo. Aqui, eu posso observar, poxa, eu também estou fora 2 frames. Então, ao invés de eu fazer, vou dar um Ctrl Z aqui. Então, geralmente, quando eu observo que todo o material está 2 frames fora, o que eu posso fazer? Eu posso vir no primeiro e utilizar uma opção como, por exemplo, o Select Forward para selecionar todo mundo para frente. Então, eu primeiro preciso só não incluir o meu vídeo da câmera, selecionar todo mundo para frente. E quando eu posicionar o primeiro áudio, tecnicamente eu vou fazer em lote todos os áudios seguintes. Então fica mais fácil eu conferir, eu vou fazendo esse processo lote, vou vendo take a take para ver se tudo está sincronizado e observo também se existe algum vídeo que não tem áudio por algum motivo, como por exemplo aqui. Beleza, isso aqui é só um take de cobertura, ele não tem som, então eu não iria ficar perdendo tempo procurando o som desse take, porque eu sei pelo contexto da timeline que ele não tem som, ele é um MOS. Então, assim, a gente tem uma segurança que a gente entende o que aconteceu na timeline, qual é a intenção da gravação e a gente tem certeza que a gente não deixou passar nenhum material perdido, porque se a gente não fizer essa conferência, a gente pode, sem querer, passar para frente um material que estará incompleto sem a gente saber. Então, nessa forma, criando a timeline de sync, a gente tem certeza que o que a gente passar para frente vai ser 100% do material revisado e certo. Ainda está faltando fazer o subclip, que eu vou deixar para um próximo vídeo, mas isso aqui é só para entender a importância do sync via timeline, ao invés de um sync automáticozão que ele vai ficar demorando 2 horas pensando, vai me entregar um resultado que talvez eu tenha mais retrabalho em ver o que o programa entregou, do que simplesmente fazer a timeline de sync e seguir de uma forma metódica.